Olá meus amigos, minhas amigas, boa noite. Hoje é dia 22 de março, são 19 horas e 30 minutos. Nós estamos começando mais um encontro no nosso QGR 328 e eu dou as boas-vindas a todos vocês. No tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as questões da idolatria. O que eu tenho para falar para vocês? Preciso primeiro fazer uma reflexão pessoal a respeito das questões da idolatria, por conta da beligerância, por conta dos confrontos que muitas pessoas vêm demonstrando, e essa demonstração ela cria cisões, cria confronto, cria, tira da discussão aquelas pessoas que, ao ignorarem o processo, se sentem excluídas. E aquelas pessoas que fazem alusão às questões do combate à idolatria, por desconhecerem o tema, acabam também excluindo as outras pessoas. Pois muito bem. O movimento do cristianismo, ao longo de toda a sua história, mais especificamente toda a compilação do texto bíblico, nos remete a essa ideia de que existe um Deus único e sobre a sua tutela está toda a criação, incluindo eu e você. Tá? Pois muito bem. O que acontece ao longo de toda a história da humanidade? A evolução da compreensão acerca do que é Deus. Existe uma insistência em utilizar algo que tem a ver com pronome. Ele, o Senhor, alguma coisa que tenha um caráter muito pessoal àquilo que é a divindade, aquilo que é a causa primária de todas as coisas. Tá? Quando você fala quem é Deus? Quando você diz isso, quem é, você está quase que nominando, quase que identificando, quase que setorizando, circunscrevendo geograficamente onde quem é e onde possa estar este ser. Entretanto, uma reflexão mais profunda acerca do Criador é o que ele é. O que ele é e o que ele representa. Isso é uma reflexão mais madura, intelectualmente mais elevada, leva-nos a um sentido de uma compreensão muito, mas muito maior mesmo do que seja essa mônada criadora. Entretanto, pessoas com um pouquinho menos de recurso intelectual, um pouquinho menos de recurso cognitivo, começa a utilizar alguns símbolos e algumas imagens. Quando eu falo imagem, não é uma imagem, uma estátua. Pode até ser, mas não me refiro a essa estátua nesse momento dessa nossa conversa. Refiro-me o indivíduo, para compreender alguma coisa. Se eu falo para você a respeito de um determinado objeto que você nunca viu, a primeira coisa que você vai evocar na sua mente é uma imagem. A imagem é predominantemente, para quase que a totalidade dos seres humanos, a imagem é algo que nos remete a uma construção muito mais consistente daquele objeto. Vou te contar uma história aqui. Imagine que eu e você fôssemos habitantes do Brasil do final do século XIV, lá pelos meados do século XIV, época de 1500, quando começou as navegações da Europa para a América. A navegação da Europa para a América se deu com embarcações muito mais robustas, muito mais, coisas gigantescas. Para quem? Gigantescas para eu e você. Eu estou me colocando, eu e você como sendo lá do início, lá dos anos 1500, tá bom?
Imagine, eu e você ali, participando de membro de uma tribo, lá no litoral da Bahia. Tá? Estávamos nós ali na praia, tá? Trocando uma ideia ali na praia. De repente, lá no horizonte, nós enxergamos um negócio vindo na nossa direção. Aí eu pergunto para você, o que é aquilo? Supondo que nós estivéssemos falando a nossa língua, você faz a... Eu não sei, o que você acha que é aquilo? A primeira coisa, quando a gente olha para aquilo ali, nós começamos a ter uma ideia. Ou seja, nós temos uma ideia daquilo que está chegando até nós e, ao mesmo tempo, nós vamos comparar com aquilo que faz parte do nosso conhecimento. Tá lá? Tá me acompanhando até aqui? Agora imagine a outra situação. Nós estamos ali, eu e você, na mesma praia, conversando sobre coisas amenas. Daqui a pouco chega alguém ali, o pajé da tribo, né? Chega ali e fala para mim e para você: escuta uma coisa, vocês sabem o que é caravela? Caravela? Caravela, sabe o que é caravela? As caravelas vêm lá da Europa, vêm da Espanha, vêm de Portugal, vêm da Holanda, vêm da Inglaterra, estão vindo tudo para cá. Vocês têm ideia do que é caravela? Pô, caravela? Caravela é um negócio que coloca um monte de gente dentro e essas pessoas andam na água. O que acontece? O que você vai idealizar naquele momento? Uma imagem. E esta imagem, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade cognitiva. Imagine eu e você, habitantes lá do litoral da Bahia, conversando sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que eu vou ter, a primeira imagem que eu vou ter do que é uma caravela, cara, do que é isso? Ah, a primeira coisa que eu vou fazer é construir uma imagem. Eu nunca vi isso. Algumas pessoas me disseram exatamente o que ela faz, as funções daquilo ali, mas eu também não sei isso muito direito. Tá claro? Pois muito bem. Com Deus aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós nunca vimos, mas sabemos o que ele, sabemos o que representa, sabemos os seus, sabemos as suas ações. E ele é considerado, este ser é considerado a causa primária de todas as coisas. Ao longo de toda a história, construiu-se algumas imagens para representá-la. Algumas pessoas faziam adorações, mas isso não tenha nem dúvida. Absolutamente não tenha nem dúvida disso. Entretanto, quando você diz isto para um indivíduo, para modular o seu comportamento, no sentido de modular o seu comportamento, dizer a ele o seguinte: olha, você não pode adorar, enfim, tal imagem, você não pode adorar tal estátua, você não pode fazer... Mas por quê? Não, me explica por quê, qual é o problema? Isso aqui para mim, essa estátua representa para mim, tem um sentido isso para mim. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Aí nós vamos lá no comecinho da história, quando Moisés caminhava com o povo judeu pelo deserto. Ele precisava criar uma unanimidade no comportamento destas pessoas e falar: espera um pouquinho, vamos devagar. Gente, nós estamos indo para um local onde nós vamos fazer um assentamento de terra. Nós precisamos ter uma coisa, nós precisamos ter uma unanimidade nos nossos pensamentos. E eu, como seu líder e como representante desse grupo todo aqui, considerando a realidade dos fatos, tá? Ele chegou num dado momento e fala para lá: quem oferecer, está lá em Êxodo 22:20,
quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Porra, velho. Caramba! O bagulho é louco. É isso mesmo, questão? É esse mesmo negócio? É, porque o que aconteceu ali naquele momento? O que estava acontecendo ali? As pessoas estão... Moisés tinha um objetivo com esse grupo, que era sair com esse povo do Egito e levá-los até a terra prometida. Gente, nós precisamos ter ordem aqui, nós não podemos parar aqui para você fazer uma adoração a seja que ídolo for. Nós temos uma coisa, nós temos que seguir o cortejo, nós temos que seguir essa caravana. O caminho é longo, nós vamos ter que inclusive atravessar o rio ali, velho. Se vocês começarem a perder tempo com essas coisas menores, nós vamos todos morrer. Vamos combinar aqui, vamos parar com essa bandalheira e vamos seguir o nosso trecho. Se eu falo isso hoje, se você ouve isso hoje, de alguém que está fazendo um trabalho de liderança para fazer com que um determinado processo seja levado a efeito, é claro que você está compreendendo o que está acontecendo hoje. Hoje, se dissesse para você, escuta, vamos focar no nosso objetivo, vamos deixar essas coisas de menor importância de lado e vamos focar no nosso objetivo. Qual é que é o nosso objetivo? A terra, Moisés, a terra prometida. Qual é que é o nosso objetivo? O desenvolvimento de um projeto, seja ele qual for. Vamos focar nisso aqui. Esquece um pouco as suas crenças. Esquece um pouco as coisas que você eventualmente acredita. Mas vamos aprender um negócio novo agora. Vamos unir os nossos pensamentos num único propósito e vamos fazer a coisa acontecer. Estamos de acordo? Se você participa de uma organização, é funcionário de uma empresa, de uma instituição, e você faz parte desse corpo de pessoas que... Hoje, se você ouve um negócio desse, está tudo bem. Agora imagina, isso sendo contado há 600 anos antes de Cristo, é mais ou menos isso. Desculpe se eu estiver errando a data agora. Pessoas absolutamente ignorantes, pessoas sem o menor recurso intelectual, sem o menor recurso cognitivo. Moisés convoca aquelas pessoas e aquelas pessoas são pessoas simples. Cara, velho, se você começar com esse negócio, se você perder o foco, você vai morrer. Se você perder o foco, vai dar ruim. E aí, tudo bem? Tudo bem. Então tá, vamos que vamos. Tá? Então, é meio ameaçador? É. Agora, quando você leva o texto ao pé da letra, a impressão que se dá é que se o indivíduo tem um olhar mais para um lado ou mais para o outro, o que vai acontecer na sua jornada? Ele vai perder tempo. Pode dar ruim? Pode. Você passa o dia inteiro fazendo uma coisa que não tem o menor sentido. Você passa o dia inteiro tendo uma ação que não contribui para o seu desenvolvimento. Você tendo uma atitude que te leva para te leva para o buraco. É como se fosse uma idolatria. Tem gente que tá de repente viciado em fazer um determinado tipo de... As idolatrias hoje são outras diferentes do passado, mas o processo é exatamente o mesmo. Então, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, eu vou chamar a atenção para o Salmo 16,4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Teriam outros textos aqui? É evidente que sim. Com relação à idolatria, o texto bíblico é repleto de exemplos. Eu trouxe esses dois aqui apenas para chamar a atenção para este fato em si. Muitos dos que me conhecem sabem que eu tenho uma ação, a palavra militância, eu não gosto dessa palavra, que tem uma coisa muito ruim nessa palavra, mas eu participo ativamente de um movimento religioso onde eu expresso a minha fé através de uma doutrina
cuja função do processo é trazer, através dos influxos divinos, compreender as coisas de Deus, as coisas do Criador, as suas manifestações, a lei, a ordem, a justiça, o conhecimento, o amor, a geração, a evolução, a transformação, a força, a vontade, o ímpeto, são influxos divinos que se infundem em nós para o nosso progresso e para o nosso desenvolvimento. É como algo que emana do Criador, algo que emana da fonte de vida e nos leva ao progresso. Entretanto, dentro deste movimento e de muitos outros, existe algumas imagens, não como idolatria. Isso precisa ficar muito bem claro hoje. Que estas doutrinas carregam consigo o sentido da modelagem. É diferente de idolatria. Você tem, por exemplo, eu tenho aqui existem líderes contemporâneos hoje que provavelmente você olha para essas pessoas, puxa vida, eu quero modelar, quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ter esse perfil, quero ter essa pegada. Isso significa que você tem uma idolatria por essa pessoa? Depende. Se você se você entende que essa pessoa, que esse indivíduo é um indivíduo que tem como pegada o desenvolvimento, o progresso, é um ser humano cooperativo, extremamente amoroso, tem sacadas muito legais, porra, por que não? Qual é o problema? Tá? Tem gente, inclusive, que usa até calça rasgada no joelho para modelar, para se parecer com aquela pessoa que você gosta. Porque você modela aquela pessoa. Agora, a hora que um indivíduo de uma outra doutrina, de um outro movimento, por alguma razão, idealiza uma figura que ele pode modelar, e esta modelagem se parece com um influxo divino, qual é o problema? Onde está o problema? Onde está o problema? Agora, eu pego e desenho esta figura. Idealizo isso e desenho. Mais do que isso, eu posso não só desenhar, mas eu posso fazer uma obra de arte, uma estatueta que a represente. E quando eu olho para aquela estatueta, aquilo não é objeto de adoração. Em nenhum momento. E eu falo isso para os meus pares de doutrinas africanas. Aquilo não é um objeto de adoração. É o sentido de modelagem. Porque todos os recursos gráficos ali existentes incita no meu íntimo algo que tem a ver com a força divina. Eu estou olhando para aquela imagem, para aquela figura, para aquele desenho, para aquele grafismo, para aquela estatueta, seja o que for, não como motivo de adoração. Eu olho para aquilo, artisticamente aquilo inspira em mim, eu falo artisticamente, inspira em mim o sentido do amor, inspira em mim o sentido do conhecimento, inspira em mim o sentido da justiça, da lei, inspira em mim o sentido da transformação, da evolução, inspira em mim o sentido da força, da vontade, do ímpeto de ir adiante. Qual é o problema nisso? O problema está na adoração, é você achar que olhar para aquilo, ter aquilo agarrado em você, vai trazer para você a transformação devida. Isso é claro, aí sim, aí eu concordo contigo em 100%. Isso é adoração. O que nós não podemos, e isto não é correto, por favor, quando eu digo não é correto, é o que eu estou dizendo. Eu, Flávio,
estou dizendo, isso para mim não me parece que seja adequado e correto. É eu olhar para o outro e perceber que ele está admirando uma obra, uma estatueta, ou uma figura, ou uma fotografia, ou algo, seja o que for, e dizer, puxa vida, isso aqui me inspira. Isso aqui me traz um sentido de paz, de amorosidade, isso me traz um sentido de generosidade, enfim, seja o que for. Agora, eu saio do convívio desta imagem, desta figura, desta estatueta, desta escultura, eu saio do convívio, ela ficou ali. Apenas como um símbolo, como um referencial. Agora, aqui dentro roda um outro programa. O drive que está rodando aqui é outro. É o do amor, da compaixão, da justiça, da evolução, da transformação. É isso que está correndo aqui dentro de mim. Então, quando a gente incita, olha, você ali que é do candomblé, você ali que é da Umbanda, você ali que não sei do que, você que tem esse negócio, está errado. Calma, muita calma nessa hora. Do nosso ordenamento dizer para a pessoa, escuta, só reflita comigo. Isso que você está olhando. E se não tiver isso? Se não tiver essa imagem, você não consegue sentir o influxo da justiça? Se não tiver esta outra imagem aqui, você não consegue sentir o influxo do amor? Se você não tiver esta outra imagem aqui, você não consegue sentir a força vigorosa da justiça e da lei? Aí você pode dizer, escuta, eu acho que você está precisando. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu te explicar o que é modelagem e o que é adoração. Provavelmente você está vivendo um momento de adoração. Agora, se essas figuras forem modelagem, quando você olha para o Cristo Jesus, como é que você olha para o Cristo Jesus? Quais são as imagens que tem do Cristo Jesus de forma contemporânea? Que é aquele cara com 1,70 m de altura, pouco mais, cabelos com as suas, até com uma escova, uma túnica, com um sorriso e uma barba muito bem aparada, um olhar terno. Isso é a figura, isso é o olhar. Agora, essa figura é motivo de adoração? Não, porque a hora que a gente olha para esta figura, nas redes sociais, a gente vê mesmo, nos nossos grupos de WhatsApp, tá? As figurinhas, Jesus dando um joinha, alguma coisa. Isso incita em nós o mais puro e profundo sentimento. A hora que essa figura sair do cenário, essa condição continua. Então eu quero chamar a atenção, isso eu tenho, por ser novo no movimento, né? Sou novinho no movimento, mas sou velho nos demais movimentos. Já faz bastante tempo que eu me dedico a essas questões. E eu por vezes sou surpreendido com essa questão. Mas você de uma religião de matriz africana, sim, sou e vou continuar sendo. Sou e continuarei sendo. Tá? E se por alguma razão eu for discriminado por essa condição, eu não tenho o menor problema. Vou continuar estudando. Vou meter minha Sagrada Escritura embaixo do braço e até logo. É simples assim. Ninguém diz para mim o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que pensar. Ninguém. Eu procuro seguir à risca as palavras do Pai como um modelo de conduta. Porque eu sou uma pessoa legal e bacana? Não é por isso. É apenas por uma questão estratégica. É apenas por uma questão estratégica. Se eu fizer diferente, eu
provavelmente eu vou me dar mal. Agora, eu não vou arredar o pé 1 minuto, mano, 1 milímetro. Não 1 minuto, eu não vou arredar o pé 1 milímetro de não ter a liberdade de ler o texto sagrado e refletir sobre ele. Ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que pensar. Ninguém vai dizer para você o que você tem que pensar. Você pensa o que você quiser. Pense o que você quiser. Isto é a lei. Você tem liberdade para isso. Agora, só fique certo de uma coisa. Como é que você está agindo e se direcionando diante de tais questões? Debruçar-se em cima de um texto sagrado, como é o caso da Bíblia, é maravilhoso. Nós temos aqui, passamos a vida em cima de um texto sagrado como esse aqui. Ele é profundo nas nossas reflexões. Ele só não pode e nunca, sob qualquer pretexto ou circunstância, ser motivo para subjugarmos o nosso semelhante, para diminuí-lo, para empichar a ele a condição de menos-valia. Nós temos sim que ter a oportunidade de estarmos numa condição intelectualmente diferente, não é maior ou menor, mas numa condição intelectual diferente, e abrirmos para um espaço de discussão de igual para igual. Tá? Se você, como cristão, for discutir com um judeu, ou com um muçulmano, ou com um budista, eles terão todas as suas argumentações e transitarão pelas suas doutrinas e pelos seus textos sagrados com absoluta leveza e tranquilidade. Façamos o mesmo. Façamos o mesmo. Nós carregamos conosco a ideia de, e eu vou falar isso aqui por observar, por olhar assim, ter um olhar crítico para algumas situações, de que só existe uma verdade e essa verdade é absoluta. Cuidado! Cuidado! Eu particularmente tomo muito cuidado com relação a isso. A única coisa que eu posso dizer para você é que, seguindo por aqui, eu estou tendo sucesso. Seguindo por aqui, eu estou tendo paz de espírito. Seguindo por aqui, eu estou conseguindo evoluir e prosperar. Seguindo por aqui, eu estou tendo... Eu durmo à noite. Eu tenho paz interior. Seguindo por aqui, eu consigo fazer eu consigo compreender as pessoas de uma forma que eu nunca teria conseguido de uma outra maneira. Eu não sei. Eu já experimentei os outros. Isso aqui funcionou para mim. Para um judeu, funciona de um outro jeito. Para um muçulmano, funciona de um outro jeito. Para um budista, funciona de um outro jeito. Eu tenho o dever, mas o dever de respeitá-los. Se eles têm uma imagem, se eles têm... Não importa. Eu só olho, aquilo é motivo de adoração ou é uma modelagem? E se for motivo de adoração, eu posso até trocar uma ideia. É uma modelagem? Eu penso, tá tudo certo. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Eu não tenho que ficar enchendo o saco e ficar recitando o versículo de que se você faz isso, você vai morrer. Me desculpa. Eu e você não fazemos isso. Tá bom? Outros fazem. E são pessoas adoráveis. São pessoas de bom coração, são pessoas prósperas, são pessoas que evoluem. E nós temos o dever de respeitá-los. Desculpe, me alterei um pouquinho. É que eu passei por 2 situações essa semana aqui, que eu fui que como eu estudo basicamente todos os segmentos, então eu me sinto perfeitamente confortável para argumentar. E estou trazendo essa reflexão para você
no nosso tema do QGR dessa noite. Eu desejo do fundo do coração que a paz do Cristo Jesus rebrilhe em seu coração. Que a paz do Cristo Jesus incendeie a sua alma de luz, que resplandeça na sua mente a lucidez, a compreensão, mas que recaia também sobre sua família, sobre as pessoas que fazem parte do seu afeto. As bênçãos de saúde, de paz, de prosperidade. Que cada um dos membros da sua família sejam abençoados pela saúde e pelo bem-estar. Se por alguma razão que seja, alguém do seu grupo esteja passando por alguma dificuldade, quer seja no âmbito pessoal, no âmbito emocional, sentimental, que as nossas orações se junte às suas orações para que esta vibração possa chegar ao coração de cada um daqueles que sofrem e levar pelo menos uma centelha do amor de Deus para acalentar os corações que sofrem. Para aqueles que estão doentes, Pai, pedimos a sua misericórdia para que essas pessoas possam se restabelecer prontamente e possam ser obreiros úteis e dedicados. Eu desejo a todos vocês uma linda e maravilhosa semana e nos vemos na nossa próxima terça-feira. Até mais. Jamendo.com